Olá, amados! Hoje eu tô aqui para falar sobre o poder da nossa mente, né? Porque a nossa mente, ela tem o poder tanto para abençoar, para nos fazer bem, quanto para nos fazer mal, né? A nossa mente pode fazer mal para o nosso corpo. Aliás, muitas doenças do nosso corpo são reflexos da nossa mente. E por isso, hoje eu vou trazer uma palavra que retrata exatamente sobre isso, que está lá em Josué, capítulo 1, verso 8, que diz assim: Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Essa é aqui uma promessa, uma palavra com promessa, né? Um mandamento com promessa, onde Deus nos dá um mandamento que devemos cumprir, e se cumprirmos, temos uma promessa para isso. E ele diz que quando a gente medita nessa palavra, a gente começa a agir fielmente conforme ela. E aí, por andarmos corretamente conforme a palavra, nos tem uma promessa que é de prosperidade, e assim seremos bem-sucedidos. Por isso temos que vigiar a quanto tudo aquilo que a gente se alimenta, todo tipo de informação que a gente recebe. Em Salmos, capítulo 1, verso 2, também diz assim: Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Pois como a árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Olha aí, mais uma vez, um mandamento da gente, para que a gente possa meditar na palavra e assim prosperaremos. Seremos bem-sucedidos. E por isso nós temos que guardar com tudo aquilo que a gente recebe, todo tipo de informação que a gente recebe. Os livros que lemos, os programas que assistimos, as redes sociais. Aquela pessoa que recebe aquela informação, uma calúnia, uma difamação, né? E ela recebe aquela informação e aí ela decide ou descartar aquela difamação, porque não condiz com a atitude dela, ou ela pode ficar ruminando aquilo, ela pode ficar remoendo toda aquela informação e gerando traumas no seu coração. Porque existe um processo, entenda bem. Tudo que nós recebemos passa pela nossa mente. Os nossos pensamentos levam para o nosso coração, que geram sentimentos, emoções, que consequentemente, em muitos casos, leva à execução, às ações, né? Porque nós ouvimos, captamos, recebemos, o nosso coração começa a gerar sentimentos no nosso coração, e aqueles sentimentos muitas vezes viram as nossas atitudes. Por isso nós temos que vigiar muito com os nossos pensamentos. E a palavra diz que nós temos que meditar nela dia e noite, para que a gente vá bem, né? Você já viu aquele homem que olha para uma mulher e acha ela bonita? Ele não simplesmente acha ela bonita e vai e trai, né? A traição, a infidelidade, ela acontece na mente, porque ele olha aquela mulher bonita, formosa, e ele pode eliminar aquilo. Ela é bonita, mas eu sou casado e ponto final. Porém, quando o homem começa a alimentar sentimentos, ela é bonita, ela tem muitas qualidades, e começa a se imaginar ao lado daquela mulher, ele começa a alimentar sentimentos. O coração dele começa a receber aquelas informações. E certamente aquelas ações podem, e existe uma probabilidade muito grande daqueles sentimentos virarem ações e o homem se tornar um homem infiel. A mesma coisa a mulher, porque quando nós nos alimentamos de coisas ruins, o reflexo é nítido nas nossas ações. Porém, quando nós não nos alimentamos de coisa alguma, também existe reflexo. Já viu aquele ditado? Que mente vazia, oficina do diabo? Quando nós não temos alimento nenhum,
nós estamos com a mente vazia, ela está suscetível para receber qualquer tipo de informação, de pensamentos que nos levam a coisas que não existem. Já viu aquela mulher que o marido dá só uma atrasadinha no trabalho e ela já acha que está traindo? Né? Aquele homem que vai sair com os amigos para jogar bola já acha que vai estar com mulheres? Né? São esses tipos de pensamentos que acontecem, a não ser, é claro, quando o homem dá motivo para isso. Mas quando não tem motivo para isso, a imaginação da mulher começa a ser fértil assim demais, é porque ela não está se alimentando da maneira correta, não está tendo um alimento sólido e digerindo este alimento para que esse alimento possa fazer bem para o seu espiritual, para o seu emocional. Né? Por isso que temos que meditar na palavra. Ler a palavra, ter a leitura diária da palavra, é essencial. Mas a Bíblia diz que nós não apenas temos que conhecer e carregar a palavra, mas nós temos que meditar dia e noite, ou seja, nós temos que pensar nela o tempo todo. Nós temos que estar refletindo o tempo todo na palavra, para que aquela palavra possa filtrar e chegar no nosso coração, e estando no nosso coração, ela possa gerar vida, possa gerar alegria. E aí quando nós estamos lendo lá na palavra que nós temos que ser pacientes, longânimos, temos que ter mansidão. Quando lemos todas essas coisas e descartamos logo em seguida, e tornando isso uma mera leitura, não gera efeito nenhum. Mas quando essa palavra é lida e meditada durante o dia todo, se tornam atitudes. Eu me torno uma pessoa mais mansa, com mais longanimidade, domínio próprio, mansidão. Porque isso passa a fazer parte de mim, da minha essência, porque é disso que eu estou me alimentando. Aliás, da mesma maneira que o nosso corpo precisa de alimento, a nossa alma, nosso espiritual precisa de alimento também, senão nos enfraquecemos. E é por isso que a gente vê tantas pessoas fúteis, né? Pensando apenas na moda, pensando apenas em se arrumar, em andar no carro do ano, usando roupas da moda, se preocupando apenas com futilidades, porque não se alimentam de coisas boas, porque sua mente está vazia. É por isso que precisamos aprender a ler mais a palavra de Deus, e não apenas ler, mas meditar, como eu já disse, refletirmos sobre tudo aquilo que nós aprendemos naquele dia. Mais do que isso, eu estive pensando, quando eu paro para ler corriqueiramente, né, como uma rotina, como uma obrigação, essa leitura muitas vezes acaba sendo não tão compreendida. Mas quando nós começamos a ler, a degustar a palavra e a meditar nela, nós começamos a entender as suas minúcias. Começamos a entender as entrelinhas, aquilo que não está tão explicado, mas Deus nos traz essa revelação. Porque a gente faz com desejo, a gente faz com vontade. E aí essa leitura passa a ter muito mais significado nas nossas vidas, né? Quando a gente lê lá o sacrifício de Jesus, uma mera leitura nos faz ver que Jesus morreu para que nós pudéssemos ser limpos dos nossos pecados, né? Para que pudéssemos ser curados, para que pudéssemos ser libertos pela nossa salvação. Mas quando nós nos aprofundamos nessa palavra, nós entendemos que existe um amor incomparável, um amor incondicional, que é o amor de Deus pelas nossas vidas, porque Ele entregou seu único filho para morrer por uma humanidade que não merecia. Mas Ele entregou seu filho para que a gente pudesse ser salvo, para que a gente pudesse ter a salvação. Ele não fez isso por acaso, Ele fez com um propósito. E nós não merecemos. Então existe um amor muito grande que é incompreensível quando nós não lemos com atenção. Por isso, ore antes de fazer a sua leitura. Busque a presença de Deus e medite na palavra durante todo o dia para que você prospere.
Amém? Deus abençoe a vida de vocês.